Olá, bom dia. Vamos abrir aqui o evento com um café para o lançamento da nossa calculadora de penas da Corregedoria Geral do Estado, né? Uma ferramenta que vai servir não só à Corregedoria Geral, mas ao Sistema Correcional do Espírito Santo, e de uma utilidade muito grande para que tenhamos julgamentos mais céleres e, por conseguinte, mais justos e também mais objetivos, né? Eu queria registrar aqui, em primeiro lugar, que estou sozinho no ambiente, vacinado, por isso não estou usando máscara. A exemplo dos nossos dois convidados aí, nosso corregedor-geral Helmut, bom dia, e o doutor Gilberto Valer, que é o nosso convidado de hoje para fazer uma palestra logo mais. E já apresento aí, né, o currículo do nosso palestrante, que é o Corregedor-Geral da União, ele que é procurador federal, ingressou no Serviço Público Federal em agosto de 98 como procurador federal e atualmente ocupa o cargo de Corregedor-Geral da União. No Serviço Público Federal foi detentor, entre outros cargos, do cargo de Ouvidor-Geral da União. Pela sua atuação profissional, foi agraciado, dentre outros prêmios, com 3 comendas das Forças Militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, 2 comendas oriundas do Poder Judiciário, 3 do Ministério Público, e premiado pela Controladoria Geral da União como servidor símbolo de 2 valores, excelência e foco no cidadão. Mas, para muito além das premiações do Dr. Gilberto, acho que o prêmio que mais significa o que ele é para nós é uma pessoa extremamente aberta a compartilhar as boas práticas, né? Isso é importante no momento em que nós temos essa necessidade de fazer com que estados e municípios tenham o mesmo nível de maturidade, de expertise e caminhem juntos. Costumo falar, doutor Gilberto, que a gente não pode ter ilhas de excelência, né? E se um dia a gente alcançar a excelência, não podemos ser ilhas, né? Então, acho que esse é um significado importante, porque a gente vê a Controladoria Geral da União, também na pessoa do nosso querido, quase capixaba, ministro Wagner, um amigo, né? Uma pessoa de uma competência enorme e que também tem essas características de querer compartilhar, né, o avanço, o conhecimento, né, a sabedoria, para que a gente possa avançar junto. Então, muito obrigado. Lembrando que Dr. Gilberto é também docente na pós-graduação do IDP e da Verbo Jurídico e professor das escolas de governo da ESAF e da ENAP, né? Eu queria lembrar aqui, né, nós temos participando conosco e com certeza vão assistir depois esse lançamento, os municípios do nosso estado, do Espírito Santo, que estão integrados por meio de um fórum que nós ajudamos a criar, né? Somos padrinhos desse fórum, que é o Fórum de Controle Interno dos Municípios, né? É uma instância muito boa para compartilhar conhecimento, né, que caminha junto conosco, né? Então, os municípios são muito bem-vindos, as câmaras, né? Os municípios cada dia tentando se estruturar mais nesse quesito correcional, né? E aí a importância de nós compartilharmos, né, essas experiências e essas boas práticas. Vou passar aqui a compartilhar rapidamente a nossa apresentação e depois passo para o Corregedor-Geral do Estado, Helmut Mutis, para fazer a apresentação da ferramenta. Em primeiro lugar, né, esse lançamento de hoje ele vem coroar, né, um momento em que a gente busca fazer com que os julgamentos sejam, né, de servidores sejam cada dia mais rápidos, né, e objetivos. Cada processo é um processo, né? Isso aí a gente não pode esquecer. Existe uma subjetividade ali, porque são pessoas, mas é importante lembrar que qualquer justiça que se perca no tempo não é justiça, né? Nós temos tanto pessoas que são íntegras e não deveriam ser condenadas, como pessoas que erraram, né? Mas que aquela demora no julgamento provoca uma dor, além da punição, né? Então, é importante para que a sociedade também se veja satisfeita que sejamos ágeis, né, nos julgamentos. E, com esse objetivo, né, apresento aqui o modelo correcional adotado no Espírito Santo. Nós temos, acima de tudo, um sistema correcional, nós temos um conselho de correições que julga em segunda instância administrativa, grosseiramente falando, e também nos casos de avocações, né, os processos administrativos.
Temos a Corregedoria Geral do Estado, que funciona dentro do SECONT, dentro da nossa secretaria, e temos as corregedorias setoriais e administração indireta. E aí já agradeço toda a nossa rede de corregedorias setoriais e da administração indireta que participam hoje do evento, né? Porque essa ferramenta é uma ferramenta para vocês, uma ferramenta para ajudar, para auxiliar, para fazer com que o trabalho das setoriais seja feito de forma mais fácil. E durante a pandemia nós aprendemos muito, né? Aprendemos que a tecnologia tem que ser um fator indissociável, né, da nossa atuação. Dentro das corregedorias setoriais e da administração indireta, nós temos as competências ali de realização de procedimentos correcionais, proposição de medidas de padronização e normatização, um ponto que o Helmut tem avançado muito aqui no Estado, e temos a participação em atividades que exijam ações conjugadas, né? A nossa Corregedoria Geral, que funciona dentro da SECONT, ela realiza os procedimentos correcionais envolvendo servidores de órgãos da administração direta que não tem corregedoria própria, né? Então, ela faz o trabalho de corregedorias setoriais naqueles que não têm as corregedorias setoriais. Por exemplo, acúmulos irregulares de cargos públicos, mas também atua nas avocações, especialmente naqueles processos em que há o envolvimento de um dirigente, né, de uma entidade ou de uma secretaria. Ela requisita procedimentos julgados há menos de 5 anos, coordena atividades que exigem ações conjugadas, padroniza, sistematiza e normatiza procedimentos operacionais. E o Conselho, Consecor, ele uniformiza entendimentos, julga recursos administrativos, em última instância, e decide sobre o resultado do julgamento proveniente dos conselhos de justificação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Paralelamente, né, fazendo aqui um diagnóstico estrutural, nós temos ao todo 145 servidores que atuam em todo esse sistema correcional, né? Uma parcela pequena, eu diria, atua na Corregedoria Geral, mas a maior parte está justamente nas setoriais. Ao todo, são 29 comissões processantes e 85% das comissões estão completas. 28% dos servidores possuem formação em direito e 60% deles possuem dedicação exclusiva. Então, aí a gente tem um visual, né, de como anda esse retrato, essa ilustração do nosso sistema correcional. Então, é importante a gente ter essa visão, porque é aqui também que a gente vai ver quais são os desafios, né, os principais desafios desse sistema. Importante lembrar também que a parte gerencial teve um avanço muito importante, né? Nós passamos a ver os procedimentos agora de uma forma macro também. Então, nós temos procedimentos correcionais ao todo, e aí a gente está falando de 2015 até 2021, no mês de outubro, 8.205 procedimentos correcionais, né? E aí a gente vê o tamanho disso, né? O tamanho dessa tarefa que o Estado faz, que não é a entrega principal do Estado, né? O Estado não vive para fazer procedimento correcional, é uma atividade meio, mas é de uma importância muito grande. A maior parte são sindicâncias, 74%. Então, eu já parabenizo aí o Helmut, por quê? Porque essa visão gerencial, né, que ele implantou é que nos permitiu fazer o quê? Fazer as melhorias que a gente vai apresentar nas telas seguintes. Procedimentos concluídos, hoje a gente tem 63% em geral, 50% dos pares, 70% das sindicâncias e 20% de procedimentos preliminares. O Helmut vai poder discriminar alguma questão que ele queira trazer de forma mais especial durante a apresentação da ferramenta, mas eu já digo o seguinte, esse é o foco da nossa atuação hoje, né? Que é reduzir tempo de duração dos processos. Trago um exemplo para vocês da Ouvidoria Geral. Na ouvidoria, a gente conseguiu reduzir em 2 anos e meio o tempo que o cidadão é atendido de 35 dias para 9 dias, né? Uma casa decimal só. E isso foi durante a pandemia, né? O cidadão demorava 35 dias para receber uma resposta do Estado num pedido de acesso à informação, numa solicitação, e levou durante a pandemia 9 dias, mesmo com um volume alto, né, de respostas. Isso porque o parâmetro nosso não pode ser a lei que fala 20 dias para ser respondido o cidadão. O parâmetro nosso hoje
é o parâmetro de rede social. O cidadão, quando manda uma mensagem no WhatsApp ou um direct no Instagram, ele quer que a pessoa responda em tempo real. E o Estado tem que ser mais ágil. O parâmetro não pode ser mais a lei, é a boa prática, é a comparação que o cidadão tem na cabeça dele. Então, a gente passa aqui a mostrar quais são as boas práticas. Acho que eu cliquei 2 vezes. E falando em boas práticas, as entregas principais que nós fizemos nesse período, nesses últimos 2 anos, foi, primeiro, organização, padronização e modernização dos procedimentos, né? Essa é uma entrega importante. A partir do momento que os entendimentos foram uniformizados, diminuição dos custos e do tempo de tramitação, ênfase na atividade investigativa e a adoção de instrumentos de resolução consensual de conflitos. Isso porque, durante esse período, a gente fez implantação de, por exemplo, termo circunstancial, termo de... Helmut, me lembre, por favor, o nome exato do termo. Ajustamento de conduta? Termo de ajustamento de conduta, estava no evento do governo ontem, lembrando o termo circunstanciado de ocorrência. O termo de ajustamento de conduta, né, que é uma figura usada no governo federal, não era usada no estado do Espírito Santo, e ele permite que os processos mais simples se resolvam de forma muito mais rápida, né, evitando, inclusive, prescrições. E a entrega de hoje, né, que é a calculadora de dosimetria de penas, que vai permitir aos gestores e às comissões processantes uma segurança muito maior, tendo em vista que a legislação é difusa, e uniformidade na aplicação dessas penalidades, evitando julgamentos diferentes para casos iguais e dando mais segurança, né, na forma de aplicar essas penas. Então, são levados em conta diversos fatores, tais como a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a natureza e a gravidade da infração cometida e o vínculo que o servidor possui no momento em que praticou a irregularidade. Essa ferramenta que foi desenvolvida pela equipe de TI da Seconte, né? Então, os nossos servidores aqui, agradeço aqui muito a ajuda do Emerson, do Marquinho e do Rodrigo, né? Que são pessoas que se debruçaram a entregar algo que, para eles entenderam a importância a partir do momento que o nosso corregedor-geral apresentou. E o código-fonte, essa parte importante da aplicação web, pode ser acessado no próprio site da Seconte. A gente não precisa de pedidos de compartilhamento, ele está disponível lá, também para que a ferramenta possa ser customizada, né, por outros poderes, por outros entes, né, subnacionais, inclusive. Então, nesse período aí, o que a gente pode citar de mais relevante, né, avanços que vieram alguns antes da pandemia e outros durante, mas que são perenes, que são constantes, vão trazer um ganho que não se apaga aí para a corregedoria, para que os processos sejam mais rápidos, né? E, portanto, justos. Então, o primeiro que eu posso citar aí é a regulamentação da utilização dos recursos tecnológicos para que os atos de comunicação processuais nos procedimentos correcionais ocorram, né? Então, eu estou falando, né, que o servidor ele pode ser notificado via e-mail, via sistema de processo eletrônico, via aplicativo de mensagens instantâneas ou recursos similares, para a realização de qualquer comunicação processual, né? Então, isso é um avanço incrível para uma corregedoria que se perdia, às vezes, nos prazos, e na burocracia de notificar, né, de intimar o servidor. Podemos falar também da normatização das atribuições do sistema correcional, né? Com relação aos prazos a serem observados as investigações, as provas admitidas e o padrão para publicação e instauração do PAD, né? Então, a uniformização de procedimentos que contribui, né? Que facilita, que faz com que o processo, como um fluxo que reduza a sua complexidade, né? E, assim, a gente possa ter também a disciplina da matriz de responsabilização. Vamos citar também o uso da videoconferência, que, por mais simples que tenha aparecido durante a pandemia, ela envolve uma quebra de cultura, né? Quebra de cultura na representação do servidor, no patrocínio das causas, né, por parte dos advogados, uma quebra de cultura por parte dos próprios servidores da Seconte, que aceitaram fazer de dentro das suas casas essas videoconferências, e eu diria que é um sistema que nem volta ao normal antigo, né?
a gente vai passar a seguir esse padrão que desburocratizou, que agilizou, né? Então, a videoconferência nas audiências foi um divisor de águas e com validade total, sem necessidade de transcrição em ata, né? Que é um ganho importante também. O termo de ajustamento de conduta, que eu já falei, que serve para infração disciplinar de menor potencial. E nós estamos falando de até 15 dias. Só de termo de ajustamento de condutas, a gente tem 162 realizados. Isso mostra que nós teríamos 162 processos. Realmente me corrija se tiver alguma incorreção nessa informação. Nós teríamos 162 processos em andamento, né? Burocratizando, trazendo uma falta de prioridade dentro da nossa casa correcional e dificultando a justiça em processos mais graves e que deveriam ser julgados mais rápido, né? E o TAC, assim, não é uma porta aberta para qualquer situação, né? Ele é celebrado quando o investigado não tenha registro vigente de penalidade disciplinar em seus assentamentos funcionais, não tenha firmado o TAC nos últimos 2 anos e tenha ressarcido ou se comprometido a ressarcir eventual dano causado à administração pública. Caso contrário, vai ser feito o procedimento ordinário, né? A padronização, realmente, meus parabéns mais uma vez. Nós temos aqui hoje os documentos correcionais padronizados, facilitando muito a vida das corregedorias, das setoriais. Nós não precisamos que nenhum servidor venha pedir certidão na nossa corregedoria. Isso aqui é um dos serviços que estão disponibilizados no nosso portal de serviços do Governo do Estado. Então, cumprindo, né, mais uma tarefa que é a realização de serviços, da carta de serviços e dos serviços digitais, né? Então, com isso, a gente tem entregas consistentes que, com certeza, trazem uma nova visão, né, no rol de serviços ao cidadão e ao servidor, né, do Estado do Espírito Santo, fazendo com que a gente tenha julgamentos mais ágeis, mais rápidos e mais justos. Vou parar o compartilhamento. Esse nosso compromisso era de apresentar aqui, né, os principais avanços e vou passar para o nosso corregedor, realmente lembrando que quem estiver acompanhando aí pelo YouTube pode colocar sua dúvida lá, que eu vou ler aqui e faço questão, né, na medida do que a gente puder, o tempo, de responder também. Helmut, está contigo. Bom dia a todos, né? É um imenso prazer, uma imensa satisfação estar aqui hoje. Primeiramente, obrigado pelas palavras carinhosas, Edmar. Dizer que... Vou compartilhar minha tela aqui. Dizer que a Corregedoria Geral, ela atua em 2 frentes principais, né? Inicialmente, temos aquela questão envolvendo a questão processual mesmo, né? Aquela atuação correcional propriamente dita, o Edmar já citou muito bem aí, né? Isso nos faz gastar muito tempo, né? Porque nós temos uma atuação bem vasta nisso, quando a gente fala que a gente vai atuar em todos os órgãos da administração direta que não possuem corregedoria própria, né? Além das questões envolvendo o acúmulo irregular de cargos públicos e também as avocações que são autorizadas pelo Consecor, né? Então, além dessa questão de processual, nós temos também um dever, que é a coordenação do nosso sistema de correição, e a partir de 2019 a gente está atuando muito forte nessa nova função. Tá? A gente está realizando várias entregas, né, naqueles objetivos que o Edmar muito bem mencionou aí. E hoje nós estamos dando concretude a mais uma das entregas, que é a calculadora de penas disciplinares, né? Bom, por que nós empreendemos esforços, gastamos tempo realizando essa entrega, ou realizando essa construção, né? Eu vou contextualizar para vocês rapidamente. A primeira coisa é que a Lei 46 ela possui um sistema de dosimetria extremamente complexo, né? Quem tem a oportunidade de estudar a Lei 46 um pouco mais a fundo vai perceber que ela tem vários caminhos no que diz respeito à dosimetria. E isso traz uma complexidade muito grande. E à medida que
que a gente vai atuando e vai percebendo essa complexidade, a gente verifica que é importante a gente ter uma ferramenta, algo sistematizado que nos possibilite atuar de maneira mais célere e mais segura com relação a essa questão da dosimetria. Além disso, né, para corroborar com essa questão da complexidade, a gente tem que lembrar que o trabalho correcional aqui no estado ele é feito por diversos colegiados, como o Edmar citou, né, eles estão espalhados pelos órgãos entidades do Poder Executivo Estadual, né? E esses colegiados eles têm formação, experiências e perfis completamente diferentes. Então, quando você junta isso a uma complexidade da Lei 46, você tem um risco aí de eventualmente ter atuações diferentes com relação à dosimetria, né? Depender do órgão que esse colegiado está situado, né? Depender da formação, da experiência das pessoas que fazem parte desse colegiado. Então, isso é um risco que a gente precisa mitigar também. E, além disso, ao longo da nossa atuação aqui, principalmente no que diz respeito à nossa participação no Consecó e na atuação revisional dos processos, a gente consegue identificar uma baixa cultura de abordagem dos parâmetros legais de dosimetria nos relatórios das comissões processantes e também nas decisões das autoridades competentes. Então, assim, eu costumo dizer que a dosimetria é talvez a cereja do bolo do nosso trabalho, né? Se você pensar, por exemplo, que a gente tem todo um trabalho de investigação, né, de obtenção de um lastro probatório robusto, né, de identificação de indícios de autoria e materialidade, depois a gente passa pela instauração de um processo correcional de cunho punitivo, né, a gente tem que observar todos aqueles pressupostos da ampla defesa, do contraditório, né, a gente confirma ali aquele nexo causal, a materialidade, a autoria do servidor, e aí depois de passar por todo esse caminho que ele é tortuoso, ele é demorado, aí a parte final, às vezes, a gente faz em 3, 4 linhas, dizendo que, sugerindo ou quando a autoridade competente fala, manifestando, decidindo, às vezes, por uma penalidade, suspensão de 15 dias, sem mensurar nenhum dos parâmetros legais de dosimetria. Então, assim, a cereja do bolo, às vezes, ela fica um tanto quanto esvaziada. E aí, consequentemente, nas peças recursais, o primeiro tópico das defesas geralmente são a falta de proporcionalidade e de razoabilidade pela aplicação da penalidade. Por que 15 dias e não 10? Por que 15 dias e não 30? Enfim, isso fica um pouco fora de contexto, às vezes. E aí, em razão de todos esses elementos, né, a gente lançou um desafio que é como buscar a padronização dos procedimentos de dosimetria das penas disciplinares, garantindo a observância integral da lógica estabelecida pela Lei Complementar número 46. Né? Então, assim, diante desse desafio, né, a gente buscou soluções disponíveis, né? A gente fez uma pesquisa há algum tempo, nos deparamos com um estudo referencial que foi apresentado na 21ª reunião da Comissão de Coordenação de Correição da CGU. A gente achou o estudo muito interessante, né? Começamos a trabalhar nele como uma forma de transportar aquilo que estava nesse estudo para a nossa realidade, né? Nesse meio tempo, nós também identificamos uma metodologia que foi desenvolvida de forma precursora pela Corregedoria da SEDU, e aqui vai o meu elogio à equipe daquela Corregedoria Setorial da SEDU, porque a ferramenta que eles implementaram por conta própria, né, por meio de uma planilha de Excel, é algo extremamente complexo e muito bem elaborado, né, e nos inspirou também a desenvolver a nossa ferramenta, e inclusive quando nós estávamos pensando em também desenvolver a planilha, nós nos deparamos com a calculadora de penas administrativas, né, uma ferramenta que a CGU lançou e publicou lá no site corregedorias.gov.br, e quando nós nos deparamos com essa calculadora, a gente a gente não pode implementar nada menos do que isso. Isso é a nossa ferramenta, tem que ser dessa forma, porque ficou uma coisa extremamente brilhante. E aí também eu estendo aqui o agradecimento do Edmar, ao nosso agradecimento também ao Dr. Gilberto e toda a equipe da Corregedoria Geral da União, por ser justamente um farol, uma fonte de inspiração, e por sempre que nós precisamos, sempre que nós entramos em contato, eles nos atendem prontamente, com muita proatividade, com muita parceria, né.
E aí, quando a gente entrou em contato, eles rapidamente nos cederam o código-fonte, e aí também eu agradeço a nossa equipe de TI aqui da Seconte, sem entrar no mérito, eu afirmo que acho que é a melhor equipe de TI de um órgão público estadual, sem dúvida, né, o Marquinhos, o Emerson, e principalmente nesse caso o Rodrigo, que atuou junto com a gente, conheceu as regras de negócio que nós implementamos e colocou no ar a nossa ferramenta que nós vamos apresentar aqui hoje. Partindo para a parte das regras de negócio, né? Eu vou fazer uma passagem bem rápida sobre os dispositivos da Lei 46, que são os dispositivos que nos guiaram para nós estabelecermos as nossas regras de negócio, né? E construirmos a nossa ferramenta de forma customizada, né? Primeiramente, né, o 231 da Lei 46, ele trata, né, das penalidades disciplinares, isso não é novidade para ninguém, né, isso aí já está mais que decorado por todo mundo, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e a destituição de função de confiança ou cargo em comissão, nessas três últimas aí, penalidades expulsórias, né. No 232, a Lei 46, ela começa a fazer uma vinculação entre a penalidade e as tipificações, né, que ela apresenta. Então, no 232 ele fala da advertência, né, a advertência será aplicada verbalmente ou por escrito nos casos de violação de proibições constantes no artigo 222, incisos de 1 a 3, e da inobservância de dever funcional previsto nesta lei, né, aí eu coloco entre parênteses o artigo 220, que lá que constam os deveres funcionais, e aí às vezes as pessoas esquecem de ler o final desse artigo, né, que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Então, assim, apesar da Lei 46 ela fazer uma vinculação entre a penalidade de advertência e aqueles dispositivos constantes do 221, de 1 a 3 e do artigo 220, ela abre a porta aqui, a depender do caso, para a aplicação de uma penalidade mais gravosa, né. No 232, já há vinculação entre a suspensão e outras tipificações da Lei 46, né, quando ele fala que a suspensão será aplicada em casos de reincidência das falhas punidas com advertência e nos casos de violação das proibições constantes no artigo 221, de 4 a 18, não podendo exceder 90 dias. Então, ele vincula ali o 222 de 4 a 18, né, a penalidade de suspensão. Mas nós vamos ver mais adiante também que essa vinculação não é absoluta, né. No artigo 234, é o artigo que fala da demissão. Então ele cita lá: "A demissão será aplicada nos seguintes casos", né, então tem uma série de hipóteses em que a demissão deverá ser aplicada. E no parágrafo único, talvez a coisa mais importante para destacar aqui nesse momento, né, é que ele afirma que, dependendo da gravidade dos fatos apurados, a pena de demissão poderá também ser aplicada nas transgressões tipificadas no artigo 221, de 4 a 18, ou seja, naqueles artigos, naquelas tipificações, né, que ele anteriormente afirmou que seriam vinculadas à suspensão, ele abre essa porta dependendo da gradação, né, da gravidade do caso, dos fatos apurados. Então, assim, já há aí a primeira complexidade, porque a lei, apesar de vincular tipificações e penalidades, ela abre a possibilidade, de forma sábia, óbvio, para que essa penalidade seja é, é, acrescentada, ou seja, evoluída para uma penalidade mais gravosa, dependendo daquilo que foi apurado, né? Então, essa é a primeira complexidade que a gente se depara, né. Mais adiante, o 238, aí eu acho que talvez seja o dispositivo mais complexo com relação a essa questão de dosimetria. Ele fala lá que a destituição de função de confiança ou de carga em comissão, uma das penas expulsivas, né, dar-se-á nos casos de violação das proibições constantes do artigo 221, de 4 a 26, e pelo não cumprimento das disposições contidas no artigo 220, de 1 a 14. Então, assim, percebam que, de certa forma, a Lei 46 ela cria um novo regime, um regime diferenciado para aqueles servidores que ocupam a função de confiança ou cargo em comissão, tá? Porque ela trata especificamente desses casos, né? Então, determinadas tipificações que deveriam, ou que a lei vincula a aplicação da suspensão ou da advertência, passam a se transformam em destituição para aqueles servidores que ocupam cargo em comissão ou função de confiança. E no parágrafo único, ele estabelece mais um regime ainda, quando ele fala que, em se tratando de servidor público ocupante de cargo efetivo,
além da pena prevista nesse artigo, ficará o mesmo sujeito à aplicação das penas de suspensão ou demissão. Ou seja, ele cria um terceiro regime. Aquele servidor que é efetivo, mas no momento em que ele efetivou uma irregularidade administrativa, ele estiver ocupando uma função de confiança ou um cargo em comissão, né, para ele, além da destituição, deverá ser aplicada ao cargo efetivo ou uma suspensão, uma demissão, dependendo da gradação da gravidade que for observada no caso. Mais adiante ainda, a lei fala da questão da incompatibilização, né, que a demissão e a destituição incompatibilizam o ex-servidor público para nova investidura em cargo ou função pública estadual por um prazo não inferior a 2 anos e nem superior a 5 anos. Né? Então, isso é uma pena acessória que deve ser aplicada nas sanções expulsórias. Né? No artigo 243, para finalizar, aí sim ele traz, né, os critérios de graduação, quando ele fala que na aplicação da penalidade serão consideradas, primeiro, a natureza, depois, a gravidade da infração cometida, em terceiro, os danos que dela provierem para o serviço público e, por fim, os antecedentes funcionais. Né? Então, a gente tem na primeira fase de graduação aí 4 elementos que nós temos que graduar para nós chegarmos à penalidade básica. Né? E nos artigos seguintes, 244 e 245, a gente considera que é a segunda fase, onde são verificadas as incidências das circunstâncias agravantes, são 6 casos, e das circunstâncias atenuantes, que também são 6 casos. Né? Então, assim, eu não quero que vocês leiam essa figura aí, porque isso aí eu só trouxe para mostrar para vocês que a partir dessas regras que a Lei 46 nos impõe, a gente fez uma espécie de roteiro, um fluxograma de todas as possibilidades que nós enxergamos ali no caminho de realização da dosimetria. Então, vocês percebam a complexidade que foi estabelecer as regras de negócio para a nossa calculadora. Né? A gente tem ínfimas possibilidades, imensas possibilidades aí, e cada uma delas tem uma repercussão, né? E chega a um resultado diferente na calculadora. Tá? Então, foi um trabalho bem árduo da nossa equipe técnica aqui da Corregedoria Geral. Eu vou finalizar a apresentação só passando em alguns pontos aqui das regras de negócio que não estão na Lei 46, mas que nós estabelecemos até inspirados nas regras federais. Né? Primeiro que caso o enquadramento ocorra em mais de uma tipificação, obviamente a calculadora vai exibir a sanção mais gravosa. Né? Além disso, na primeira fase de valoração, devem ser classificados e pontuados cada um dos 4 elementos, né, balizadores, natureza, gravidade, danos e antecedentes funcionais, né, de 0 a 30 pontos, né, cujo somatório máximo se dá em 120 pontos. Né, 120 pontos por quê? É uma questão matemática. Né, até 30 pontos advertência, para os casos de advertência, de 31 a 120 e os 90 dias de suspensão. Tá? Essa é a nossa limitação, por isso que a gente estabeleceu 30, não 20, não 10, porque a gente tinha uma questão matemática aí, tal qual é também no âmbito federal, eles também têm uma questão matemática, e acho que, salvo engano, lá são 21 pontos nos critérios, porque no caso deles são mais critérios do que a Lei 46 estabelece na primeira fase. Né? Na segunda fase de valoração, devem ser identificadas quantas hipóteses e circunstâncias agravantes e atenuantes que incidem no caso concreto, né? E elas vão acrescer ou decrescer um sexto da pontuação da primeira fase, né? No caso, acrescer quando houver agravante, né? E decrescer quando houver atenuante, né? Além disso, né, quando se verificar a ocorrência de reincidência, né, e a gente entende reincidência por registro válido de penalidade administrativa disciplinar na ficha funcional do servidor, né, as condutas enquadradas nas tipificações passíveis de advertências serão punidas com um dia de suspensão, efetivando aquela regra que está lá na própria Lei 46. Né. Caso os cálculos efetuados resultarem em números quebrados, o número vai ser arredondado para o número inteiro menor, imediatamente inferior, e por fim a valoração de critérios a valoração dos critérios e a observação da incidência dos agravantes e atenuantes, eles serão considerados para fins de exibição do período de compatibilização, né, de 24 a 60 meses, nos casos em que a pena resultante seja de natureza expulsória. Então, a gente aproveitou a mesma métrica da calculadora para também já automaticamente calcular aí, o período de compatibilização.
Bom, nossa calculadora está disponível no site da Seconte ou no endereço direto calculadora.seconte.es.gov.br, né? E em qualquer dúvidas ou sugestões, enfim, vocês podem encaminhar e-mails para o e-mail da corregedoria@seconte.es.gov.br ou para o nosso telefone geral, que é o 3636-51389, né? E eu vou agora apresentar para vocês a nossa calculadora, né? Ela está acessível também. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a minha tela aqui. Edmar, você que está acompanhando aí, já está aparecendo o site da Seconte? Bom, eu acredito que esteja aparecendo sim, né? Está confirmado. Na barra do lado esquerdo aqui do site, nós temos diversas áreas da atuação da Seconte, né? Uma delas é o nosso espaço de corregedoria, e aí eu gostaria de mostrar para vocês que nós temos aqui diversos tópicos interessantes para aqueles que estão nos scores, ou até mesmo aquelas pessoas que não são do sistema, mas têm interesse na área ou têm interesse de fomentar a sua corregedoria municipal, né? E desses tópicos é a nossa calculadora de pena, né? Aqui nós vamos exibir uma explicação resumida, né? Nós também damos aqui a nossa instrução de preenchimento, né? Definimos alguns, até mesmo inspirados no documento federal, a gente também trouxe para cá, para a nossa realidade local, né? A questão da definição dos critérios, né? E a forma de preenchimento, né? Nós temos também as regras de negócio, né? E o código-fonte, caso, como o Edmar bem disse, né, alguma unidade correcional de um outro ente, né, queira se dedicar a customizar a ferramenta para sua utilização, né? E nós temos aqui o acesso direto também à nossa calculadora de dosimetria. Então, como eu disse, né, a primeira fase da calculadora é a marcação das tipificações que foram infringidas, né? Eu vou marcar aqui, por exemplo, as duas campeãs aqui de ocorrência, né? Que é a questão das normas legais e regulamentares e o exercício com zelo e dedicação das atribuições do cargo, né? A segunda parte da calculadora, nós devemos marcar a situação funcional do servidor no momento, qual era o vínculo dele no momento em que ele efetivou essa irregularidade administrativa, né? E aí percebam que já aparece a primeira sugestão, mas ela vai se alterando à medida em que eu vou graduando aqui os critérios da primeira fase da dosimetria. Então, nós temos, como eu disse, a natureza, a gravidade, o dano e os antecedentes funcionais, né? Os bons antecedentes, eles diminuem, né, o somatório de graus, à medida que nós identificamos bons antecedentes registrados na ficha funcional do servidor. Da mesma forma, os maus antecedentes, eles acabam elevando aqui o somatório de graus, à medida que também nós identificamos a existência desses maus antecedentes na ficha funcional do servidor, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, na natureza, a possibilidade de graduar como culpa leve, culpa grave ou dolo. Da mesma forma, na gravidade, tem gravidade baixa, média ou alta. E aí percebam que à medida que essa graduação vai aumentando, o somatório de graus também vai aumentando e a calculadora vai sugerindo uma penalidade cada vez maior, dependendo daquilo que for verificado. Então, aqui, a calculadora, na verdade, ela vai refletir a análise que foi feita no processo, né? Então, esses critérios devem ser contemplados no relatório final, né, das comissões e na decisão da autoridade competente, e à medida que esses relatórios forem contemplados, eles vão ser transportados automaticamente para a calculadora, vão ser majorados aqui no qualificador, né, e isso vai refletir a penalidade que vai ser exibida como sugestão aqui. Da mesma forma, na segunda fase, nós temos os critérios agravantes e atenuantes. Então, cada vez que eu identificar um critério agravante, né, vocês podem perceber que o somatório de graus vai aumentando e, consequentemente, também, né, a sugestão de penalidade vai aumentando. Da mesma forma, se nós identificarmos hipóteses de atenuantes, ao caso,
e nós formos aumentando aqui o número de atenuantes, o somatório de graus vai diminuindo e, consequentemente, a sugestão de penalidade vai diminuindo. Lembrando aqui que como nós marcamos aqui o servidor efetivo e o máximo que pode acontecer aqui é ele ser punido, nesse caso, nessas tipificações por advertência ou suspensão, caso o somatório de graus extrapole, por exemplo, os 120 graus, né, com os agravantes, por exemplo, a suspensão não pode ultrapassar 90 dias. São regras de negócio que nós estabelecemos, está tudo bem explicado lá no manual e nas regras de negócio, que está disponível no nosso site, né? Essa é a visão geral, tá, da nossa ferramenta. Lembrando também, tá, que ela pode ser, isso pode ser impresso e inserido como peça do processo físico, né? Ou eu posso salvar em PDF e ele levar essa peça, essa página também para o nosso processo no eDocs, né? Uma coisa muito interessante que só aparecem, por exemplo, é como se fosse um relatóriozinho que só ficam aqui aparente as tipificações que foram marcadas lá na calculadora, né? Aqui embaixo nós temos a sugestão de penalidade, tá? É uma ferramenta muito bem desenvolvida aqui, mais uma vez, relatando pela nossa equipe de TI, tá? Bom, é o que eu tinha para dizer para vocês hoje, apresentar essa ferramenta, né? A gente tem muito orgulho do que nós fizemos, do trabalho que foi feito aqui, né? Como a gente já está com um tempo bem exíguo, eu já agradeço a participação de todos vocês e já passo a palavra para o nosso Dr. Gilberto, né, o Corregedor-Geral da União, que vai nos brindar com seu conhecimento também falar um pouco sobre o tema. Vou interromper aqui o meu compartilhamento. Tá? E, mais uma vez, muito obrigado e boa palestra aí para o nosso Corregedor-Geral. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui. Queria, primeiramente, agradecer o convite feito pelo Edmar, pelo Helmut, parceiros de longa data nessa batalha de transparência e combate à corrupção, melhoria da gestão. Fico muito feliz com os avanços da Corregedoria feita junto à Secretaria de Transparência do Espírito Santo, demonstra a evolução, demonstra, na verdade, a preocupação com a coisa pública. E nessa preocupação com a coisa pública, a gente tem que pensar um pouquinho para que serve uma corregedoria, qual a razão maior de uma corregedoria, como ela tem que ser utilizada, e daí a gente vai verificar esses vários instrumentos que foram relatados aqui, e até como objetivo maior da celeridade do processo. A corregedoria, ela funciona não para poder punir alguém, mas ela serve como uma função para poder regrar comportamentos, regrar condutas. Ela serve, na verdade, para ser a longa-manos do cidadão, aquele comportamento que o cidadão não concorda de que tenha um servidor público agindo daquela forma, cabe à corregedoria como última instância forçar, trazer para a gente a obrigatoriedade daquele cumprimento. Então, se a gente trata como uma longa-manos do cidadão, a gente tem que ter atento àquilo que o cidadão deseja. E a primeira questão é a efetividade dos serviços públicos. Eu lembro que quando cheguei aqui, ou retornei à Corregedoria Geral da União em 2019, uma coisa que me deixava preocupado era a média de tempo de um processo disciplinar em 3 anos e 11 meses. 3 anos e 11 meses, ele não atende o pleito, não atende a ansiedade que um cidadão quer. Também não atende a necessidade do gestor público, porque imagine você ficar 3 anos e 11 meses com um servidor vinculado a você, não sabendo se ele vai ser punido ou não vai ser punido, qual a consequência daquilo, e também traz uma ansiedade, um desgaste para a comissão de processo disciplinar que vai ficar 3 anos e 11 meses, como média, falando sempre como média, conduzindo um processo disciplinar. Bom, com base nisso, uma das questões da função da corregedoria, a gente verifica que se a gente está ali para poder atuar de acordo com o que o cidadão quer, a gente não está fazendo a tempo adequado. Se a gente não está fazendo a tempo adequado, dá a impressão de inefetividade. E se dá exemplo de inefetividade, o papel principal da corregedoria não é realizado. O que a gente precisa fazer, e vejo pelas práticas da Seconte fantásticas, a gente tem que mudar
a realidade, trazer, na verdade, a efetividade para o processo disciplinar, a efetividade para a corregedoria, trazendo um juiz de admissibilidade mais robusto, trazendo um juiz de admissibilidade mais contundente, para que responda ao processo aquele que realmente precise responder, para que com essa atividade da corregedoria a gente possa proteger o bom gestor, de que ele vá responder um processo disciplinar de forma desnecessária, de forma descabida, por 3 anos e 11 meses. Eu comento que, na minha outra passagem aqui na corregedoria, o dia que eu mais trabalhava era segunda-feira, porque vinham as denúncias nos periódicos semanais, você acabava pegando aquelas denúncias sobre irregularidade, autuava e a resposta do gestor sempre era: estamos abrindo um processo disciplinar para apurar. Sem elementos de prova, sem elementos contundentes. Isso a gente mudou de forma, na verdade, de uma tentativa de mudança de comportamento em janeiro de 19, e a gente passou a exigir para abrir um processo, já que a gente sempre fala da questão analógica ao direito penal, ao processo penal, que para abrir o processo contraditório eu preciso dizer quem fez, o que infringiu e quais são os elementos de prova. Eu tenho que ter aquilo que a lei de abuso de autoridade, 1 ano depois, veio falar, que é a justa causa para abertura de processo. Se eu já sei quem fez, o que infringiu e quais são os elementos de prova, o meu contraditório, o meu objeto do processo, ele diminui. Ele tem um ponto de lide a ser discutido sobre inocência ou não, sobre responsabilização ou não, ou sobre outros elementos a serem aplicados. E isso traz para a gente, na corregedoria, uma outra obrigação. Se eu já tenho, desde o início, sabendo o que ele fez, o que ele infringiu, eu já de pronto tenho que verificar se aquele processo é necessário ou não, se aquele processo, que é um processo sancionador e não para recuperar a verdade dos fatos, se ele pode gerar uma aplicação de sanção ou não. Com base nisso, com base nesse juízo de admissibilidade mais aprofundado, um juízo de admissibilidade mais contundente, eu consigo estabelecer inclusive a perspectiva de uma eventual punição. E daí surgiu a necessidade da calculadora. É você possibilitar que, com elementos pré-fixados, eu verifique se aquele processo, qual a pena máxima que poderia alcançar aquele fato. E com isso, eu já elabore um TAC, já seja mais efetivo, já seja mais rápido, desde o início do processo. Assim como, ao final do meu processo, se for um caso de suspensão, eu deixo a subjetividade de lado, porque até então, o que diferenciava uma suspensão de 5, 10, 15, 30, 45, 60 e 90? E por incrível que pareça, só tínhamos esses números redondos, esses números que parecem de relógio. A gente não tinha suspensão de 3 dias, suspensão de 7. E o legislador fala que é de 1 a 90. E como que eu vou ter uma margem de mudança? A gente tentou criar critérios, e esses critérios estarem explícitos, estarem transparentes, estarem para toda a administração, para o acusado, para que ele saiba também que aquela conduta, o quanto pode gerar de punição a ele. Seja uma regra transparente, uma regra em que você coloca no papel e fala: olha, isso aqui pode gerar uma suspensão de até 30 dias, razão pela qual eu estou sugerindo um TAC. É a transparência dos atos correcionais. Por que da transparência e por que da importância? É uma questão de justiça. É você demonstrar que está agindo contra A ou contra B, que cometeram a mesma irregularidade da mesma maneira. Se você for julgar de forma diferente A e B, que cometeram as mesmas irregularidades, cabe à administração justificar, cabe à administração comprovar. Esses fatos podem sofrer aquilo que eu imagino que seja o mais importante para uma corregedoria. Eu, numa palestra na semana passada, falando quem que é corregedoria da corregedoria. Não pode ter um poder supremo, ninguém pode ficar sem ser supervisionado, ninguém pode ficar sem ser verificada a sua regularidade, porque senão ali serão realizados, infelizmente, injustiças, arbítrios. A gente precisa do controle, e esse controle é da sociedade, é o controle social que é necessário para aquele caso. Por isso, além da calculadora, a gente
pense em ferramentas que deixam mais transparentes ainda o nosso processo. A gente tem painel de correção em dados, em que o cidadão pode verificar enquadramentos, condutas, tempo de processo, tipos de punição, perfil de quem está sendo punido, localidade, entre outras, com dados abertos que ele pode fazer esse controle. A gente disponibiliza o processo findo para que ele seja consultável ao cidadão, para que ele seja possível, seja acessível ao cidadão. A gente tira a restrição de acesso até então existente por processo em curso. No processo de responsabilização de pessoas jurídicas, ele na íntegra vai para transparência ativa, ou seja, a gente está trazendo os elementos de transparência para o controle da sociedade. E se a gente traz esses elementos de transparência, a gente tem que demonstrar como que a gente chegou àquele resultado. E a calculadora, feita pelo governo federal e agora apresentada muito bem pelo Espírito Santo, é um desses elementos de prestação de contas, de transparência, de compromisso com a sociedade e com o cidadão. Eu queria parabenizar mesmo pela atuação da Corregedoria e da Secretaria de Transparência do Espírito Santo, por ser sempre de vanguarda. Desde a minha época de ouvidor, a gente tinha uma parceria com o Helmut e demonstrava o avanço. Foi o primeiro estado a pegar o código-fonte do EOV, transformar e criar uma realidade para toda a sociedade capixaba. Da mesma forma, vem dando exemplos de procedimentos mais céleres, mais rápidos, mais efetivos e mais transparentes. Não à toa, sempre quando tem algum ranking de transparência, algum ranking, seja de novos assuntos como Covid ou assuntos de prestação de contas, o Espírito Santo, ele, na verdade, ponteia esse ranking, demonstrando o compromisso com o cidadão. Então, parabéns, é uma ferramenta importante para as corregedorias, para o acusado, para o gestor e, principalmente, para a sociedade, para que possa fazer o controle. E só para dar um exemplo da importância, já para terminar, que eu sei que a gente está chegando no nosso tempo limite, teve um caso interessantíssimo, em que envolve exatamente a área de controle e transparência. Um repórter, um jornalista do Globo, numa entrevista comigo, em celebração aos 10 anos de ILAI, que completa agora dia 18 de novembro, na próxima semana, veio questionar uma penalidade que a gente aplicou a um reitor, perguntando: você não acha que foi muito pouco? E eu falei o seguinte: vamos abrir junto uma ferramenta que talvez você não conheça, que é a calculadora. Pegue todos os elementos do processo que você tem em mãos, porque a gente deu o acesso à informação, e jogue nessa calculadora. Se você chegar a um dia diferente do que foi punido, do que foi sancionado, você pode registrar aí na entrevista que eu concordo que a pena foi injusta, que a pena não foi a adequada. E ele, na tela, na entrevista, ele chegou ao mesmo resultado. Falou: nossa, que ferramenta importante, vou começar a utilizar para verificar se o Estado está aplicando corretamente. Ou seja, é a possibilidade da corregedoria não ter nada a esconder, é ser transparente, é possibilitar o controle social. E isso o Espírito Santo vem demonstrando ao longo dos anos, e essa ferramenta só vem a reforçar essa aplicação. Então, queria parabenizar, agradecer a oportunidade de falar hoje aqui com vocês e colocar a Corregedoria Geral da União à disposição de vocês para aquilo que precisarem. Obrigado e parabéns novamente. Excelente, doutor Gilberto. Satisfação imensa termos sua presença virtualmente. Satisfação maior ainda no dia que a gente puder trazer sua pessoa aqui presencialmente do Espírito Santo, que o nosso corregedor-geral quer pagar essa muqueca capixaba, quer apresentar o que o Espírito Santo tem de melhor. O ministro Wagner vem com frequência, acho que você que está se ausentando demais do Estado. Eu queria registrar aqui, né, a gente vê que Gilberto ele cita, né, casos concretos do nosso Estado, né, a questão da plataforma EOV, que foi um avanço incrível que o governo federal trouxe lá atrás, né? E o Espírito Santo realmente pediu a cessão do código-fonte, fez melhorias, agora devolveu o código-fonte com as melhorias, né, para que o governo federal possa também entender o que foi feito ali e imaginar se pode ser compartilhado com os demais. Isso faz parte da cooperação técnica, né? É crescer junto mesmo. E os ranqueamentos, né? Os ranqueamentos, e eu digo o seguinte, Gilberto,
a gente está sempre de olho na CGU, tá? As boas práticas nos inspiram, né? E esse trabalho que vocês fazem, né? Em todos os sentidos, né? Até mesmo agora a CGU acabou de lançar, teve recentemente aí inovações em várias áreas, e sempre que pode a gente inspira, né? Não é cópia porque a gente tenta fazer customizado, tenta fazer com a realidade que a gente tem. E o exemplo que você trouxe aí da matéria de jornal, em que apresentou a calculadora, ele é um exemplo inspirador, porque ele reúne a boa prática de transparência, né, na sessão, na divulgação, né, das peças, dos documentos, da decisão, com a boa prática, né, de uma ferramenta tecnológica, né? Então, é isso que a gente quer. Já passou da hora, né, o cidadão cobrava do poder público só a transparência, né? Tem que ir muito além. O poder público tem que ter tecnologia, tem que se inspirar nos melhores conceitos, né? Nós estamos finalizando aqui agora o decreto da política de dados abertos, por exemplo, né? É um passo importante. A gente fala que antigamente se fazia inventário de patrimônio, de bens móveis, né? Você conferia mesa, cadeira. Agora a gente vai conferir o que a gente tem de dados para poder compartilhar, usar da melhor forma. E com certeza o poder público ele tem muita riqueza em dados, né? E a gente vai usar isso aí da melhor forma. Fica nosso agradecimento, nosso registro. Estou acompanhando o chat ali. Temos algumas dúvidas, algumas contribuições interessantes. Pelo que eu estou vendo, nenhuma delas especificamente com relação à ferramenta. Coloquei uma enquete durante a nossa conversa, né, para que as pessoas pudessem falar um pouquinho se elas já testaram a calculadora, se não testaram, né? E a maior parte das pessoas, 42%, respondeu: não testei, mas estou indo lá agora, que era a terceira opção da nossa enquete, né? Coloquei o link, então, quem está acompanhando o evento aí, 35% já tinha acessado ali a ferramenta da calculadora enquanto a gente falava, e 23% não tinha acessado. 42% falou: não acessei, mas estou indo lá agora. Então, vou encerrar a nossa enquete e vou deixar depois, pedir ao Helmut para dar uma olhadinha no YouTube, que tem alguém que deve ser de uma corregedoria setorial, que colocou uma dúvida sobre a penalidade de suspensão envolvendo o agente comissionado puro. E depois o Helmut vai dar uma olhadinha nisso aí, foi o Jefferson, e a gente vai vai analisar o tema. Helmut, mais alguma colocação? Não, só para responder aqui de pronto o Jedson, de fato a gente já está tendo, o Jedson é o nosso corregedor setorial do Detran, né, um parceiro nosso aqui que a gente sempre que desenvolve algo, a gente sempre dialoga, né, a gente já está dialogando com relação a esses entendimentos aqui. Eu concordo plenamente com ele no que diz respeito à necessidade da gente ampliar esse diálogo com relação aos entendimentos, e na verdade a calculadora também vem com essa função, né, de fomentar essa discussão, e até mesmo com essa discussão a gente vai conseguir eventualmente melhorar ainda mais a nossa ferramenta e ampliar os nossos entendimentos com relação a essas questões de dosimetria. Então, Jedson, a gente vai sim em algum momento nos reunirmos e fazer esse estudo conjunto, e até mesmo, eventualmente, se tivermos que retificar algum tipo de entendimento e alterar a regra de negócio, isso vai ser feito de pronto, porque o nosso intuito aqui é sempre melhorar a nossa ferramenta, tá? Tem o Wallace Stein também, ele está citando que no caso de demissão, os critérios agravantes e atenuantes estão invertidos. Wallace, de fato, quando a gente colocou no ar agora a ferramenta, a gente entendeu que uma regra de negócio com relação à questão dos bons antecedentes, ela está invertendo a lógica das atenuantes e agravantes. A gente já identificamos isso, tá? E já estamos em contato aqui com nossa equipe de TI para alterar essa situação e ficar tudo 100%. Muito obrigado pela observação. São essas duas situações que eu consegui observar aqui no YouTube, Edmar. Mais uma vez, obrigado a todo mundo aí, e doutor Gilberto, um abraço. E o aguardamos aqui, que o Edmar já me confidenciou aqui que ele vai rachar uma queca comigo. Tá bom, tá vendo? A gente pede tudo, consegue metade, tá bom. Pessoal, eu estou sentindo assim que a contribuição das pessoas ali já fez com que a gente tenha uma otimização. Isso é ótimo, né? O objetivo é esse mesmo, que as pessoas participando façam com que a gente melhore sempre a ferramenta. Então, doutor Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Vou encerrar nosso evento aqui. Um ótimo dia de trabalho. O ano não terminou, né? A gente continua em pleno vapor aqui. Temos duas datas importantes aí nesse ano ainda, 10 anos da Lei de Acesso à Informação, com lançamentos programados,
E o Dia Internacional contra a Corrupção, 9 de dezembro, também tem coisa boa para sair do forno, e com certeza a CGU também. Tá? Conte conosco, doutor Gilberto, sempre. Obrigado, hein? Obrigado, Helmut. Parabéns aí à sua equipe e a todos os nossos auditores do Estado que fazem um trabalho valente, corajoso, guerreiro aqui de melhoria do setor público. Um abraço, obrigado e parabéns aí pelo serviço.